Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você 4 dicas que você pode utilizar ao depurar as suas aplicações no Visual Studio. Bom, essas dicas podem parecer muito simples para algumas pessoas que já têm algum conhecimento mais avançado do Visual Studio, mas para quem está começando pode ajudar bastante na hora de descobrir algum problema que possa estar acontecendo na execução da aplicação. Ou até mesmo se você for um usuário avançado do Visual Studio, pode ser que você aprenda alguma coisa aqui nesse vídeo, nessas 4 dicas. A primeira dica ela é muito simples. Eu tenho aqui uma aplicação de exemplo, em que quando eu clico em carregar, o grid vai ser preenchido aqui com 100 linhas, contando de 0 até 100. Tem um loop for contando de 0 a 100. Primeira coisa que você já deve saber é que a gente pode colocar breakpoints aqui, né, no nosso código. E os breakpoints a gente coloca clicando aqui nessa barra aqui do lado do nosso código. Mas essa não é uma das dicas, porque isso é fundamental, senão você não consegue depurar nada. Mas enfim, tendo um breakpoint aqui no nosso for, eu vou executar o nosso código. E aí, vou clicar em carregar, ele caiu aqui no nosso código. E veja aqui que a gente consegue ver os valores, né, das variáveis. E a primeira dica é o seguinte: esse botãozinho aqui, se você não viu ainda, não utilizou, não sabe para que ele serve para que essa variável fique ali pinada, né? O nome dele em inglês é pin, para que essa variável fique aqui em exibição o tempo todo enquanto a gente estiver em depuração. Isso quer dizer que eu posso dar continuar a execução com F5, né? E ele vai executando o loop aí um por vez e vai alterando aqui o valor, e a gente fica em vermelho quando o valor foi alterado desde a última parada do breakpoint até essa nova parada do breakpoint. Senão o valor ficaria em preto. Muito bem. Aí a segunda dica é o seguinte: a gente pode alterar esse valor aqui. Tanto quando a gente tem esse objeto, esse valor pinado, quando a gente simplesmente faz assim em cima da variável, clica aqui e, por exemplo, eu quero alterar o valor para 98. Pronto, o valor de i mudou para 98. Se eu continuar a execução agora sem o breakpoint, a gente vai ver que ele incluiu algumas linhas e aí pulou para 98 porque eu alterei o valor em tempo de execução. Ok, 2 dicas até agora. Terceira dica é o seguinte: breakpoints, a gente tem muito mais configurações por trás deles. Se a gente clicar com o botão direito aqui em Conditions, vejam que a gente pode configurar uma condição para que o breakpoint só seja ativado quando uma determinada condição acontecer. Por exemplo, eu só quero parar quando i for igual a 65. Pronto, se a gente executar a aplicação agora, a gente vai ver que eu vou clicar em carregar e ele parou quando o i estava em 65. Se eu continuar a execução, ele não vai parar mais porque o i não vai mais ser 65. Então, por trás dos breakpoints, a gente tem diversas opções aqui. A gente pode não parar, a gente pode simplesmente só logar uma informação quando um breakpoint for atingido, ou a gente pode incluir outras condições como hit count. Eu explico em detalhes as opções que a gente tem por trás dos breakpoints do Visual Studio nesse artigo que eu escrevi em 2015, Aprenda a utilizar de verdade os breakpoints do Visual Studio. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo caso você queira se aprofundar mais nos breakpoints aí do Visual Studio. Quarta e última dica é o seguinte: vamos continuar aqui com o nosso código e eu vou clicar em limpar. Vejam que a gente tem um erro limpando o grid. Por que a gente teve esse erro? Porque eu coloquei aqui um try catch e dei um message box. Mas qual que é o erro de verdade que está acontecendo? Como é que eu consigo descobrir por que essa exceção está sendo disparada se eu coloquei um try catch aqui? Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: primeiro, a gente poderia ter dado uma mensagem melhor, né? Dependendo da exceção, mas não vem ao caso. E segundo, que eu poderia ter excluído as linhas do Data Grid View de outra forma, não com remove, mas simplesmente com um clear, né? Aqui. E eu não precisaria de nada disso, né? Rows.clear. Mas não vem ao caso, não é isso que eu estou querendo demonstrar. O que eu estou querendo demonstrar é o seguinte: quando a gente tem um try catch, o Visual Studio, por padrão, não vai parar quando a exceção acontecer, porque a gente tem um try catch, afinal de contas é para isso que ele serve. Eu não quero que a exceção seja, que a execução não pare quando a exceção for disparada. Mas em tempo de depuração, pode ser que essa seja uma informação importante para descobrir por que essa exceção está sendo disparada. Como que a gente pode fazer para que as exceções, para que a execução pare enquanto a gente estiver em modo de depuração, que o Visual Studio pare quando a exceção acontecer? Simples, a gente vem aqui nessa configuração, Debug, Windows,
Exception Settings, e aí você vai ver aqui os tipos de exceção, e por padrão o Visual Studio não para quando uma exceção for disparada, a não ser que ela não tenha sido tratada, sem um try catch. Aí o que acontece? Se a gente clicar aqui ó, e escolher e marcar Common Language Runtime Exceptions, que normalmente são as exceções que a gente vai ter quando a gente executa aplicações .NET, o que acontece? A gente vai clicar aqui em limpar e o Visual Studio vai parar quando a exceção acontecer. Isso não quer dizer que a aplicação vai quebrar quando estiver em produção. Isso é só o Visual Studio ajudando a gente a entender por que esse código por que essa exceção está acontecendo. E aqui a gente tem mais informações da exceção, por que ela aconteceu, em qual linha e qual que é a exceção que está sendo disparada, certo? Então essas foram as 4 dicas que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você tiver mais dicas de debugging, de depuração aqui do Visual Studio e quiser compartilhar com o pessoal, é só deixar um comentário logo abaixo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.